Olá, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, mais uma orientação. Agora sobre rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Os rendimentos é uma informação obrigatória para quem faz declaração de imposto de renda, porque é com base nos rendimentos que a Receita vai calcular se você tem imposto a pagar ou não e se você deve declarar ou não, dependendo do quanto você ganhou no ano. Esse ano é acima de 35 mil e alguma coisa, você já tem que declarar. Então vamos lá, separar uma coisa da outra. Vou compartilhar aqui para falar um pouquinho sobre rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Vamos lá, rendimentos, primeiramente rendimentos tributáveis. Como o nome diz, são rendimentos que incidem imposto, por isso que é chamado rendimentos tributáveis, tem incidência. Então, quais são esses rendimentos que incidem imposto? Salários, prolabore, aposentadorias, aluguéis, pensões e rendimentos de autônomos. Esses são os principais, tá? Então, se você trabalha CLT, você tem rendimento tributável. Se você recebe aluguel de algum imóvel que você aluga, rendimento tributável. Pensão recebida, né? Pensão por causa morte ou pensão alimentícia. Enfim, pensão alimentícia agora foi, de uns anos para cá, considerado como rendimento isento para quem recebe, então um rendimento isento, tá? Então mudou, mas pensão de aposentadorias é tributável e rendimentos de autônomos. Aqui são aqueles profissionais que trabalham, né? Recebem honorários profissionais, médicos, dentista, contador, engenheiro, todos esses são rendimentos tributáveis que devem ser declarados. E são declarados na ficha de rendimentos tributáveis, ok? Isso aqui você tem um campo próprio para você colocar. Então, normalmente, quando a empresa manda o informe, a fonte pagadora já vem discriminando certinho para você onde estão os rendimentos tributáveis. É o primeiro rendimento que vem no informe de rendimentos, os primeiros. Então, é ali que você tem que ficar atento. E se você recebe de pessoas físicas, né? Aqui nas pessoas físicas, você precisa fazer o carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão é a apuração mensal se você tem imposto a pagar. Então, se você recebe aluguel de pessoa física, você deve mensalmente fazer o cálculo se você tem imposto a pagar mensal, gerar o DARF e pagar mensalmente. E na declaração faz o ajuste, né, desse imposto para ver quanto você tem que pagar, quanto você já pagou durante o ano e ver se tem alguma diferença, ou para mais ou para menos. Se tiver uma diferença para mais, ou seja, tem que pagar mais, você paga um DARF à parte. Se você durante o ano pagou mais do que deveria, aí você tem a restituição, tá bom? Isso ocorre quando tem os impostos retidos na fonte de salários, mesma coisa, tá bom? Existe a possibilidade de você restituir caso na declaração apure que você tem mais restituição do que, né? Você teve restituição, tem mais despesas, enfim, que geraram apuração de imposto menor do que você já tem pago no ano. Tudo bem? Então, esses são os rendimentos tributáveis. Rendimentos isentos, como o nome diz, é um rendimento que é isento, que o governo não tributa. Existem alguns exemplos, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança, o FGTS que você ganha é isento, indenizações trabalhistas também são isentos, doações, lucros e dividendos recebidos por empresa a partir deste ano até 50 mil, né? Acima de 50 mil, você já começa a pagar a partir deste ano 2026. 2025, 100% era isento, né, de imposto. Então, aqui são os rendimentos isentos. Poupança, FGTS. Então, todos esses rendimentos, ele já vem no informe da empresa como rendimento isento para você, né? Já aparece ali. Então, se você for sacar o FGTS, você vai lançar como isento.
As indenizações trabalhistas recebidas na rescisão, verbas indenizatórias, são isentos, né? Rendimento de poupança, isento, enfim, são esses aqui. Bolsa de estudo, também isento, ok? Então aqui você pode lançar à vontade que você não vai ter problema com o imposto. E nós temos um outro grupo que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O que significa isso? Que o imposto já foi tributado de forma definitiva na fonte. Por exemplo, o 13º. Aquele imposto retido referente a 13º, ele já é um imposto definitivo, ou seja, já está pago ali, você apenas declara que você recebeu e pagou, ele não soma nos rendimentos da declaração para a finalidade de apuração do imposto na declaração. Ele já foi pago lá pela fonte pagadora, já foi retido, pago, está resolvido, é definitivo que fala, né? E também outros ganhos, né? Como tributação de aplicações financeiras, né? Que são os ganhos sobre aplicações financeiras, também ganho de capital, né? Quando você tem operação de venda de bens, ele também vai ser considerado como rendimento tributado exclusivamente na fonte. O que mais? Rendimentos de aplicações financeiras, como eu já falei, você tem esses tributado na fonte, ou seja, o imposto pago na aplicação financeira está pago, você não restitui, também não paga mais nada. É aquilo e acabou. Então, por isso que chama, né, de imposto com tributação exclusiva definitiva. Não se preocupa mais com ele. Então, esses são os tipos de rendimentos que já são tributados diretamente ali na fonte e acabou. Tá bom? Então, isso aqui você deve declarar separadamente. O que é tributável no seu campo próprio, o que é isento na sua ficha própria de rendimentos isentos e tributados na fonte, exclusivamente, né, ali na fonte, de forma definitiva, também tem a ficha própria. Se você misturar tudo isso aí, vai dar problema e você corre o risco de cair na malha fina. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente falou sobre rendimentos e a gente vai passando cada dia alguma informação importante para a declaração. Amanhã nós vamos entrar na parte das despesas, tá? Falaremos sobre despesas dedutíveis, despesas não dedutíveis. Um abraço e até